Falar com os representantes do Grupo de Arquitetura Financeira Internacional. A gente vai começar pelo coordenador Felipe Antunes e depois ele vai apresentar os outros. Quando forem fazer perguntas, por favor, usem o microfone, mas como só tem um, eu vou ficar levando e trazendo, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Felipe Antunes de Oliveira, eu sou o coordenador do IFA e é um prazer aqui estar conversando com vocês. A gente acabou de encerrar a segunda reunião do IFA na presidência brasileira. Tá? A gente tem 4 reuniões previstas, podem acontecer outras reuniões online, side events, mas são 4 reuniões principais previstas. A gente acabou de encerrar a segunda reunião, que foi presencial aqui em Brasília. A gente tem aqui um time para conversar com vocês sobre os principais itens na agenda. Primeiro, acho que vale a pena eu fazer um apanhado geral aqui e dizer que o IFA é um dos grupos de trabalho mais tradicionais do G20. É um grupo que teve um papel muito importante na crise de 2008 e 2009. É um grupo que ajuda a formar consensos que vão influenciar nos boards de organizações financeiras internacionais, como o FMI e bancos multilaterais de desenvolvimento. Então, o trabalho do grupo serve principalmente para isso, para que os países possam conversar e formar consensos para reformar as instituições financeiras internacionais e construir um mundo que funcione melhor para os países em desenvolvimento, para as diversas prioridades que a gente possa ter. Tá? Então, a nossa reunião teve 2 dias. A primeira sessão foi sobre o que a gente chama de Global Financial Safety Net. Então, a rede de segurança financeira global. São temas que envolvem basicamente o FMI e as instituições financeiras que estão no centro dessa rede. E a gente tenta pautar dentro dessas conversas sempre a ideia de que essas instituições têm que ser representativas. Isso envolve representação no mais alto nível, né? E também as famosas cotas dessas instituições. A gente acabou de encerrar ano passado a 16ª revisão de cotas sem mudança na relação entre as cotas. Então, teve um aumento de cotas, mas quem tinha uma certa quantidade continuou com a mesma quantidade. E a gente aproveitou essa reunião para conversar um pouco sobre isso, resultados da 16ª e quais são as perspectivas para a 17ª. Se a gente vai ter alinhamento de cotas, claro que o Brasil defende isso. Então, a gente quer pautar esse tipo de tema, esse tipo de conversa no IFA. A gente vê que vários países concordam, né? Então, a gente conseguiu fechar a 16ª sem mudança relativa de cotas, mas vários países têm uma visão crítica com relação a isso. Então, a gente tenta continuar a manter esse tema na agenda para que na 7ª a gente tenha um resultado melhor. Na 17ª, perdão. Tá bom? Depois da sessão sobre Global Financial Safety Net, a gente teve uma sessão sobre dívida. E aí quem vai falar sobre dívida é o meu colega Ricardo Klinger, que é o nosso especialista em dívida. Depois dessa sessão de dívida, a gente teve uma sessão sobre pagamentos transfronteiriços, internacionais e temas relativos a bancos centrais, e quem vai falar sobre isso é o Marcelo Aragão, do Banco Central. E hoje a gente teve um dia inteiro para falar sobre bancos multilaterais de desenvolvimento. O Brasil tem uma agenda muito ousada nessa área, e quem vai falar sobre isso é o subsecretário Ivan de Oliveira, que é o responsável por essa área também. Tá bom? Então, eu vou passar direto para o Ricardo Klinger, que vai poder falar um pouquinho mais da agenda sobre dívida. Obrigado, Felipe. Bom, o Felipe já pontuou bem, né? No contexto da dívida, a gente tem um cenário desafiador, né, internacionalmente, com vários países uma situação difícil, né, financeiramente, macroeconomicamente falando, e aí uma situação muito agravada dos últimos anos aí, onde você teve a pandemia da Covid, a guerra da Ucrânia, trazendo impactos macroeconômicos sobre os países, né? O debate foi bem interessante, a construção do IFA nesse sentido tem sido em torno do Common Framework, né, que foi uma iniciativa lançada há cerca de 3 anos atrás no âmbito do G20 para a reestruturação de dívidas em conjunto, ou seja, juntando todos os credores oficiais do país para renegociar a dívida em conjunto, para buscar uma solução estruturante. Então, a gente teve alguns casos aí de Zâmbia, Gana, falando dos países aqui, né? Zâmbia, Gana, Chad, que foram negociados no âmbito do Common Framework, e aí a discussão tem sido muito em torno do aprendizado desses últimos 3 anos, né? Do que pode ser melhorado, do que deve ser melhorado e quais foram os resultados obtidos, né? Então, está sendo construída uma nota, né? E aí o balanço da reunião foi positivo, o apoio amplo para a construção dessa avaliação, dessa reflexão. E também, além dessa reflexão, há uma busca por soluções estruturantes, envolvendo o papel dos MDBs em como dar mais condições aos países, ou seja, um capacity building dos países para que eles tenham
a situação da dívida melhor, não apenas resolvida, mas também que tem uma solução estruturante para que isso não volte a ocorrer no futuro, né? Então, basicamente, acho que de dívida é isso. E aí já passo a palavra aqui para o Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Aragão, chefe do Departamento da área internacional do Banco Central. Vou me ater aqui e fazer um resumo para vocês do que a gente discutiu, do que foi debatido, justamente em duas frentes, a parte de sistemas de pagamento transfronteiriços e a parte de fluxo de capitais. Quando o Felipe falou da arquitetura financeira global dentro do IFA, você está enfatizando na arquitetura muitos atores, mas os atores comunicam entre si, eles comunicam entre si trocando valores. Então, pagamentos ou fluxos são os fluxos justamente entre os atores que compõem essa arquitetura financeira global. Então, fazer pagamentos transfronteiriços, fazer movimentos de capital, geralmente relacionados a investimento, ou investimento direto, ou investimento de portfólio, eu diria, é meio como o sangue flui, como isso conecta todos esses atores. Então, a gente precisa observar exatamente e entender melhor como é que está a dinâmica desses pagamentos. O que a gente pode fazer para ter menos empecilhos, menos obstáculos para que os fluxos fluam melhor, especialmente para que eles cheguem a quem mais precisa. E, por outro lado, como é que as fontes de investimento sejam melhor alocadas. Então, para tudo isso, a gente precisa que essa parte funcione. Tem aspectos políticos, tem aspectos regulatórios, tem aspectos, inclusive, operacionais e tecnológicos, especialmente quando se fala em sistemas de pagamento. Então, muito da ênfase foi como interligar sistemas de pagamentos domésticos, criando redes de pagamentos internacionais. Por exemplo, eventualmente a gente pode ter o nosso Pix, é um sucesso aqui no Brasil, conectado com outros sistemas similares em outras jurisdições. O que nós ganhamos globalmente com isso? Por outro lado, você tem os sistemas, digamos assim, os fluxos de investimento ao redor do mundo, que giram, se você pegar investimentos diretos, você tem mais ou menos em 12 meses um resultado líquido de 1,6 tri, e você tem alguma coisa na faixa de 400 bilhões de dólares em termos de investimento direto. Mas para isso acontecer, tem muita troca de mão, muito dinheiro que vai para um lado e para o outro, dentro de agentes públicos e privados. Você movimenta em torno de crédito algo em torno de 80 trilhões no mês. Então, isso é várias vezes o PIB do Brasil. Então, o entendimento dessa dinâmica, de como isso está, e especialmente como isso pode ser melhorado, e como isso foi afetado pós-Covid, é mais ou menos o foco dos debates. Bom, obrigado, Marcelo. Um prazer estar com vocês. Ivan Oliveira, subsecretário de Financiamento e Desenvolvimento Sustentável da Fazenda. Na agenda de MDBs, que na presidência brasileira colocamos muito mais ênfase nela do que de costume no IFA. Na verdade, a gente tem uma sessão o dia inteiro sobre reformas dos bancos multilaterais de desenvolvimento, dada a relevância que a gente entende para o tema da agenda de financiamento e a oportunidade que a gente tem, na verdade, durante a presidência brasileira, de fato colocar um guia de reforma do sistema de bancos multilaterais que fique aí para os próximos 3, 5, 7 anos e que guie o sistema de acordo com elementos que consideramos importantes para os países em desenvolvimento. Então, durante esse dia inteiro de discussões, pudemos falar sobre o próprio roadmap, ou seja, a criação do guia, que foi muito bem recebido pelo grupo. Temos um grande apoio na construção desse guia, que tem 3 pilares: um pilar de capital, um pilar de operações e um pilar de avaliação de impacto, ou seja, a ideia de fato de se pensar num sistema que possa melhorar ao longo do tempo e, no limite, gerar cada vez mais impacto do ponto de vista de desenvolvimento das nossas economias. Discutimos também um tema muito caro e bem vinculado a uma agenda doméstica que o Brasil tem feito, que é a questão de financiamento em moeda local e mitigação de riscos, especialmente risco cambial, que é um dos riscos críticos para a atração de investimentos em economias emergentes. E aqui podemos, inclusive, trazer para o grupo a discussão sobre o Eco Invest Brasil, que o ministro lançou mês passado, que toca exatamente na questão de mitigação de risco cambial para atrair investimentos para o país.
E os bancos multilaterais podem ter em outras economias para além da brasileira, e no caso do Brasil, tanto o Banco Mundial quanto o BID, especialmente o BID, foram muito importantes na montagem, né, do nosso modelo de mitigação de risco. Então, eles podem ter um papel ainda mais importante nesse aspecto específico, que é crucial para atrair investimento privado no processo de transformação ecológica das economias do G20. Tocamos também um terceiro tema muito caro a nós, que conecta bem essa discussão dos bancos com outros temas, inclusive a Task Force de Pobreza e a Task Force que lida com o clima, criada pelo presidente Lula, que diz respeito à questão do uso de créditos concessionais, que uso de dinheiro muito barato, geralmente que vem dos tesouros nacionais, em que os bancos, vários deles, têm suas janelas de concessionalidade, e essas janelas justamente ajudam os bancos a chegar a economias mais pobres e financiar aquelas economias com dinheiro muito, muito barato, a taxas de 0,15 ao ano, de 0,50 ao ano, 1% ao ano. E esse é um outro tema que conecta bem a agenda do IFA com a agenda, de novo, da Task Force e de transformação das nossas economias. E, por fim, um tema que é muito, muito caro e interessante, mas difícil ainda de ser colocado, que a presidência brasileira tem tentado impulsionar, que é do uso dos direitos especiais de saque, que são ativos internacionais que nós temos como reserva, gerenciados pelo Banco Central, e há algumas propostas de você conseguir alocar esses ativos para os bancos multilaterais e, com isso, dar muito mais fôlego para que eles façam empréstimos e gerem mais impacto. Então, o Brasil tem também impulsionado esse debate, que é um outro tema crítico, e que, de novo, acho que de tudo que a gente discutiu sobre MDBs, tudo muito bem conectado com a agenda de transformação ecológica, de conexão entre transformação social com responsabilidade ambiental e buscando dar a nossa contribuição para a reforma das instituições internacionais, que, no final das contas, é um dos temas críticos que o presidente Lula colocou como prioridade da presidência brasileira do G20. Boa tarde, Marcela Aires, da Reuters. Minha primeira pergunta é em relação à agenda dos pagamentos transfronteiriços. Eu entendo que já há um roadmap que tinha sido construído, há outros atores participando dessas discussões, mas talvez a gente tenha uma conjunção de fatores agora. Brasil na presidência do G20, temos o sucesso do PIX, o chair no BIS desse tema é o presidente do Banco Central da Itália, a Itália é presidente do G7. Eu queria entender como tudo isso pode jogar a favor de uma aceleração dessa agenda, ou se não é possível colocar isso dessa maneira. Em relação aos MDBs, eu não sei se eu pergunto para... Pode ser? Eu gostaria de saber se há alguma coisa, prospectivamente falando, colocada para a reunião agora em Washington. Eu entendo que a gente vai ter um encontro do G20, às margens das Spring Meetings, né? Porque esse é um tema bastante importante, caro ao Brasil, como alavancar os recursos dos MDBs, e essa discussão de SDRs vai se dar por lá. Então, eu queria saber se tem uma proposta concreta que foi colocada, se o G20 vai chegar para lá com esse posicionamento. Marcela, bom, a pergunta é interessante e é pertinente, tá? O que a gente observa no histórico e na discussão de hoje? Lá atrás houve uma identificação desses organismos internacionais que a gente tem ainda muita, termo mais, fricções em pagamentos. Isso basicamente é acesso, nem todo mundo tem acesso, é custo, é velocidade, então dependendo da jurisdição, isso leva dias em vez de minutos ou horas, e é também transparência. Quem tenta enviar dinheiro para o exterior não tem a exata noção de quanto vai custar e de quando chega. Então, essas 4 dimensões elas foram identificadas e foi criado para cada uma delas uma métrica de acompanhamento e um alvo para 2027. Então, esse é um trabalho que envolve vários organismos internacionais e isso é uma encomenda, digamos assim, do G20 para que se mova. Isso seja orientações e estudos mais aprofundados desses organismos e seja ações dos países que subscrevem, digamos assim, ou que participam desses organismos, nós inclusive. Do que foi discutido, eu diria o seguinte:
especialmente por uma coordenação muito bem feita de alguns organismos, BAS, CPMI, etc. E aí, digamos assim, o contexto que você colocou está muito bem posicionado. O Fábio Panetta é uma pessoa que, digamos assim, foi governador do Banco Central da Itália, ele foi da Itália, foi para o ECB, voltou para a Itália. O Piero Cipollone, que é o cara que está tocando agora no ECB, o Digital Euro, ele foi o governador do Banco Central da Itália. Então, e por que a Itália nessa história? A operação do sistema de pagamentos, o SPB deles, do europeu, é na Itália. Então, a Itália tem essa tradição dentro da União Europeia de lidar com pagamentos, já tem essa maturidade estrutural. Então, o cenário é propício, são pessoas que a gente conhece pessoalmente, que tem um diálogo tanto a nível técnico quanto a nível estratégico de Banco Central. Então, a gente acredita que tem uma avenida boa de trabalho e tem uma concertação muito estruturada dos organismos. Se consegue endereçar hoje, ter soluções bem claras para os aspectos, especialmente os aspectos tecnológicos, em relação a isso. Pilotos e tal, a gente faz, aqui no Brasil a gente já participou de alguns exercícios desse tipo. Qual é o grande desafio? O grande desafio hoje é viabilidade. E por viabilidade, quais são os obstáculos? Pagamentos entre fronteiras, ele tem um aspecto financeiro, um aspecto econômico, mas ele tem um aspecto legal. Então você precisa ter certeza quando transfere que aquilo é final, é irrevogável, que aquela pessoa recebeu, que aquilo não vai ser desfeito, etc. Então, a segurança jurídica do pagamento é fundamental para se acontecer. Quando você fala em segurança jurídica, você fala no arcabouço legal e regulatório de duas jurisdições. Então, a concertação para ter uma governança e uma harmonização legal, essa é uma construção que é mais complexa, mais demorada. A gente tem uma experiência disso operando no sistema de pagamentos aqui no Mercosul, então a gente sabe os desafios que estão envolvidos nisso, a gente tem como contribuir nesse debate, a gente vem discutindo bilateralmente aí dentro do G20 nesse debate, e esse é digamos assim, o ponto em que estar aqui hoje no IFA e continuar discutindo e mantendo isso, você começa a olhar também esse aspecto da governança coletiva desse processo. Seria, talvez, o desafio maior que nos resta. Assim, já me alonguei demais, passar aqui para o Ivan. Obrigado pela pergunta. Na verdade, não só o tema dos direitos especiais de saque, na verdade, toda a agenda de MDBs segue para a segunda ministerial com muita força. É quando a gente espera que, aproveitando inclusive o ensejo de Washington e do Spring Meetings, as discussões sobre os bancos e conexão do banco com o fundo também nesse caso das SDRs. Então isso vai ser bem importante lá em Washington mês que vem. Sobre o SDRs especificamente, na verdade tem uma construção coletiva e o G20 e a nossa presidência está justamente buscando ajudar nesse sentido, a partir especialmente da proposta do BID, do Banco Africano de Desenvolvimento, em relação à mobilização desses recursos por meio de capital híbrido que seria internalizado nesses bancos. Isso depende de aprovação do FMI, se esse mecanismo específico, como proposto pelo BID, pelo Banco Africano, se manteria o perfil, né, do ativo como ativo de reserva, porque aí os bancos centrais podem começar a avaliar se valeria a pena para cada país, para cada jurisdição, fazer a alocação de parte dos seus SDRs para esse mecanismo do BID e o Banco Africano. E há uma série de outros países que estão buscando impulsionar isso. Há algum tempo, e a gente entende da presença brasileira que é um mecanismo inovador, interessante, que de fato pode catalisar o impacto que os bancos podem gerar, e nesse sentido temos buscado construir conjuntamente nesse tema. Vamos ter, inclusive, para além da ministerial, um side event em que a presidência estará presente em Washington para tratar especificamente do tema. Oi, boa tarde, sou Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Sobre dívida, eu queria saber se foi falado, acabou de comentar sobre construção de reflexão, busca de soluções estruturantes. Eu queria entender melhor como que o Brasil enxerga e defende uma possível solução estruturante, né? O que seria essa solução estruturante na visão do Brasil e quando que vocês pretendem ter uma proposta um pouco mais concreta?
posso emendar assim já? É mais ou menos na mesma linha, e também se perdão de dívida está na mesa de discussão, se estão sendo falados os valores, enfim, quais seriam um pouco os parâmetros que vão delinear a proposta brasileira, por favor. Obrigado. Eu vou começar respondendo do final para o começo, né, que eu acho que facilita um pouco assim. Um ponto que tem que se destacar é que dentro do G20 não se discute casos concretos de dívida, né? Os membros não se reúnem para discutir a dívida de determinado país. O que a discussão é em torno do sistema que existe hoje para a reestruturação de dívidas e como melhorar esse processo para a reestruturação de dívida. Então, temas como perdão de dívida não surgem, né? Porque, aí fugindo um pouco aqui do tópico, né? A renegociação de um caso concreto, né? Você tem uma reunião do comitê de credores, ou seja, os países que são credores daquele país, eles pegam as informações do FMI. A partir daí é feita uma análise sobre qual vai ser o tratamento para aquele país, para que ele possa voltar a economia para uma situação estável, né, e também que possa garantir alguns investimentos aí em setores estratégicos, né. Então isso é importante ressaltar, porque o debate em torno do G20 é muito no aprimoramento do processo, como a gente melhora a coordenação entre os diferentes credores que a gente tem hoje, né. Você tem credores oficiais, você tem credores privados, você tem credores que são do Clube de Paris, credores que não são do Clube de Paris, então é muito no foco da coordenação, do compartilhamento de informações e como garantir um processo mais tempestivo, né, e mais efetivo na reestruturação de dívidas, né. Do ponto de vista brasileiro, né, o que a gente tem trabalhado e articulado no G20 é a construção de soluções em conjunto, ou seja, a gente fomentar essa colaboração entre os diversos players de dívida, né, e a gente vê esse papel não apenas dos credores, mas os bancos de desenvolvimento tem que entrar também. É o papel do desenvolvimento da capacidade dos países, ou seja, os países têm que ter o tratamento de dívida, mas tem que ter uma solução que permita eles administrar melhor essa dívida, fomentar a geração de recursos internos, ou seja, com seus próprios impostos. Então, isso são iniciativas que estão aqui no trabalho que a gente está construindo dentro da proposta do G20, né? Então, a gente está avançando nessa agenda com alguma possibilidade de entregar a primeira reflexão sobre o Common Framework aí a partir de julho, mas ainda é um trabalho ongoing, sim, porque a gente quer ouvir de todos os lados, né? E é um trabalho de coordenação. E aí eu cito, inclusive, não apenas os credores, mas os países devedores também. A perspectiva deles também é um ponto que o Brasil considera e quer levar em consideração para que a gente realmente consiga ter um sistema de reestruturação de dívidas que seja eficiente e rápido, né? Para dar tempo de ser tempestivo, assim, porque o país entra numa situação de crise em 2020, você demorar 2, 3 anos para reestruturar, você gera um ônus maior para aquele país, porque o custo de financiamento dele vai crescendo. Então, acho que é basicamente isso. Acho que eu respondi as duas, né? A construção tem sido boa, assim, há um reconhecimento amplo, né, da necessidade de aprimorar a coordenação entre os diversos países, entre os diversos credores, né, e aí tanto credores oficiais quanto credores privados. Há um reconhecimento sobre a necessidade de que o processo seja mais rápido, e há também um reconhecimento assim da necessidade do compartilhamento de informações, né, de que os países, os credores têm que criar mecanismos de compartilhar essas informações mais rápido. Então a percepção tem sido boa, o debate foi bom no dia de ontem. A gente viu um bom caminho assim para avançar no trabalho da avaliação acerca do Common Framework e também na discussão de soluções para além do Common Framework, como, por exemplo, o desenvolvimento da capacidade dos países, né? E aí na gestão de dívida e na arrecadação de receitas internas. Marcela Aires, da Reuters, novamente, pegando carona na pergunta da minha colega Natália. Ontem foi anunciado um acordo para a reestruturação de dívida da Zâmbia. Eu sei que o G20 não se debruça sobre casos em particular, mas essa é uma reestruturação que foi arrastada, né? E foi construída, até onde eu entendo, sob o Common Framework desenvolvido pelo G20. Eu queria entender se esse exemplo, esse caso concreto, vai ser considerado aí nessas reflexões e entender um pouquinho melhor também o que é esse documento que vocês, eventualmente, vão apresentar em julho já. Obrigado. Não, com relação, realmente, o G20 não lida de casos concretos, né? Casos concretos. O que a gente tem no âmbito do G20 com relação ao Common Framework é uma discussão sobre os casos que tivemos e a avaliação do processo como foi. Então, no âmbito do G20 tem sido ouvido, né? Porque os países do G20, alguns são credores de Zâmbia, alguns são credores de Gana, outros são credores do Chad.
Então, a ideia é que os países, na sua prática, ali, olha, como foi o processo negocial com o Zâmbia? Onde vocês viram limitações? Onde vocês viram que funcionou bem? Onde vocês acham que tem um potencial melhoria? Quais foram as dificuldades observadas? E aí entra a perspectiva não apenas do credor, mas também do devedor, né? De como foi o processo. Então, os casos concretos eles servem como subsídios, mas da perspectiva de melhoria do processo, né? Não se discute se o tratamento foi correto ou não, se o resultado final. Isso não é o foco do G20. O foco do G20 é no processo e no aprimoramento dessa iniciativa que foi iniciada aí 3 anos atrás, né? Sim. Aí a ideia do documento é que seja um documento de balanço, assim, onde os países a gente vai trazer as ponderações tanto dos membros, né, do G20 como de países devedores, realmente assim lições aprendidas, né? Aí, por exemplo, a lição número 1, dando exemplo, compartilhamento de informações. Onde é que estavam os gargalos ali? Quais são as potenciais melhorias que podem ser adotadas para você ter um ganho de prazo, né? E é interessante também analisar que uma das reflexões é que os processos do Common Framework, à medida que os processos mais novos estão tendo um tempo mais rápido, assim, as etapas estão sendo cumpridas mais rapidamente, porque é um processo de aprendizado, né? Você teve o primeiro caso, onde os credores nunca tinham tido essa articulação institucional entre credores oficiais do Clube de Paris, credores oficiais de fora do Clube de Paris, e aí você começa a sentar e você começa a ter uma melhoria. Então, o documento busca, né, sintetizar esse aprendizado desses últimos casos para a construção aí de um processo mais aperfeiçoado para o futuro. Sobre a questão do realinhamento de cotas, eu queria entender um pouquinho melhor qual que é a ideia, enfim, o que está sendo defendido, discutido. Por favor. Ótimo, essa pergunta também vai me permitir encerrar aqui, botar tudo junto. Bom, foi encerrado no final do ano passado a 16ª rodada de realinhamento. O FMI faz rodadas regulares, né? A 16ª rodada acabou com boas e más notícias. Tá? A boa notícia foi o aumento geral de cotas. É melhor para o FMI que a maior parte dos recursos estejam em cotas. Porque se não tiver em cotas, eles estão no que se chamam de acordos bilaterais, que são mais instáveis, menos regulares. Então, é uma boa notícia que o FMI tenha conseguido dobrar as cotas, né? Então, a participação de cotas no total de recursos do FMI foi dobrada. A má notícia é que ele foi equiproporcional, ou seja, quem tinha uma proporção de cotas continuou com a mesma proporção de cotas. Isso vai contra uma posição histórica do Brasil de defender realinhamento de cotas, né? Que os cotas do FMI reflitam a economia global e atualmente elas não refletem a economia global. Para que fosse fechado esse acordo, 16ª, teve várias outras também partes desse pacote. Uma delas, por exemplo, é uma cadeira mais no board do FMI para a África subsaariana. Isso é uma ótima notícia. A gente teve aqui, durante a reunião do IFA, a possibilidade de saber como estava esse avanço. Parece que essa cadeira vai ser, de fato, implementada logo. Depende de um acordo entre os países africanos, mas as coisas estão encaminhadas. Então, a gente vai ter a condição de ver essa cadeira efetivamente implementada num espaço curto de tempo. Isso é uma ótima notícia. Tá? Foi também prometido que, depois da 16ª, a gente reavaliaria a fórmula das cotas na 17ª. O que o Brasil quer garantir é que essa promessa seja cumprida e que a gente mantenha isso na agenda. Então, a nossa função na reunião, nessa parte sobre FMI, foi justamente manter o tema na agenda e falar, olha, a gente tem que continuar falando de cotas. Porque quando você coloca o tema na mesa, os países têm que admitir isso. A gente está numa posição moralmente muito favorável. Ninguém defende que o FMI não reflita a economia contemporânea. Então, você coloca os países todos numa posição de reafirmarem uma coisa que é do nosso interesse, e isso vai gerando um momento político para, na próxima revisão de cotas, a gente efetivamente conseguir uma revisão melhor. Então, não é um trabalho de curto prazo, mas a gente botou aí um pouquinho mais de força nesse consenso para que tenha uma 17ª melhor que uma 16ª. Tá? Bom, para encerrar aqui, eu acho que a gente conseguiu ver a profundidade dos temas do IFA, né? São vários temas diferentes, com todos eles com grande consequência para a economia global. Isso mostra também o valor do nosso time. A gente tem um time que é muito especialista em muitas áreas. A coordenação interna do governo brasileiro para fazer uma reunião dessa acontecer não é banal. Então, quero dar parabéns aqui para os meus colegas, para o time brasileiro. A gente conseguiu fazer uma reunião de sucesso colocando vários especialistas na sala e recebendo
de igual para igual grandes especialistas internacionais nas diferentes áreas. A gente recebeu em pessoa aqui mais de 100 delegados, tivemos quase 100 delegados online, ou seja, uma reunião grande, e o Brasil fez bonito. A gente acaba essa segunda reunião do IFA se sentindo bastante contente. Eu acho que a gente conseguiu entregar resultado em várias áreas. Tá bom? Obrigado.